Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Bom, gente, espero que vocês estejam muito bem. E eu quero, desde já, agradecer a todos que participaram da nossa família. E estou muito feliz que nosso canal bateu 50 inscritos. Isso mesmo. Graças à colaboração de muitas pessoas, principalmente do Ilamis Renan, do Canafra, batemos nossos tão sonhados 50 inscritos. Então eu estou muito feliz mesmo por nós termos chegado a este patamar de 50 inscritos, que para quem está começando um canal não é uma coisa fácil. Pode demorar um pouco. E eu estou muito feliz mesmo com vocês que a gente bateu 50 inscritos. E a gente não vai fazer uma live, como foi dito no vídeo. A gente vai fazer uma especial de 50 inscritos. E esse especial será postado, se não me engano, essa semana, né? Tomara se der certo essa semana. E você que sempre quis aparecer aqui no canal, sempre quis mostrar a sua história alternativa, sempre quis criar uma história alternativa e que ela aparecesse em alguns vídeos, esse tempo chegou. Você vai poder criar uma história alternativa, você tem que ter uma história nada a ver ou uma história a ver. É uma história que a gente vai escolher e vai fazer um vídeo de animação, né? E os comentários devem ser colocados no comentário desse vídeo ou num que o Patrick falou sobre exatamente isso. Se for em outros vídeos, a gente não vai olhar e não vai contar. Nesse vídeo e no outro, só nesses dois vídeos. Se for comentário fora, como eu disse, a gente não vai contar. E tem um pouco de regra. Tem que ser nos comentários. Se colocar no comentário, exemplo, eu coloco um comentário lá, vocês fazem também lá, dá também. Mas a gente vai escolher o que tiver mais curtidas. O que tiver mais curtidas vai ser a história alternativa que a gente vai escolher para passar com a animação das balas. Então, vamos pro vídeo. E outra coisa, esse vídeo agora essa série minha de impérios, eu vou mudar um pouco. Em vez de fazer 20 curiosidades sobre o império, eu vou contar a história do império, que eu acho bem melhor pra mim. Então, bora pro vídeo. Como vocês viram no título, hoje será sobre o Império do Brasil. Então, vamos lá. O Império do Brasil foi um império... Não foi um império ultramarino, ele foi um império na América do Sul e foi de 1822 a 1889. Ele terminou com a proclamação da República ou o golpe da República. Ele compreendia o continente da América do Sul somente e a capital era o Rio de Janeiro. A língua oficial era o português e a religião oficial era a religião católica. O governo era uma monarquia constitucional parlamentar unitária. E os imperadores foram Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I de 1822 a 1831 e Dom Pedro II de 1831 a 1889. Bom, esse vídeo será dividido em duas partes. Então, a primeira eu vou falar sobre a história do Império do Brasil até o final do primeiro reinado e o segundo, do final do primeiro reinado até a proclamação da República. Vamos lá. Os períodos históricos que o Brasil vivia era da Revolução do Atlântico e a Era Romântica Belle Époque. Em 9 de janeiro de 1822, aconteceu o Dia do Fico. Em 7 de setembro de 1822, o Dia da Independência, a independência do Brasil. Em 12 de outubro de 1822, o primeiro reinado. Em 7 de abril de 1831, a abolição de Pedro I e o início do período regencial. Em 23 de julho de 1840, o segundo reinado. Em 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura. Em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Bom, a área do Brasil em 1889 era de 8.337.218 km². A população era de 1823, 4.1854, 7.700.000. Em 1872, 9.930.478. Em 1889, o último balanço do Império,
de 14.333.915. A densidade populacional era de 1,7 pessoas por quilômetro quadrado. Para você que não entendeu, a cada quilômetro quadrado, em média, tinha 1,7 pessoas. A moeda era o réis. Bom, o Império do Brasil, denominado pela historiografia também como Brasil Império ou Brasil Monárquico, foi um estado que existiu no século XIX, que compreendia aproximadamente o território do Brasil e Uruguai. Mas isso antes da independência. Atuais. Seu governo era uma monarquia constitucional parlamentar representativa, tendo tipo como imperador Dom Pedro I e seu filho Dom Pedro II, de uma colônia do Reino Unido de Portugal. O Brasil se tornou a sede do Império Português em 1808, quando o então príncipe regente de Portugal, Dom João VI, reagiu à invasão napoleônica de Portugal. Estabeleceram-se mesmo o seu governo no Rio de Janeiro. Dom João VI, decorrência da Revolução do Porto, retornou em Portugal em 1821 e deixou seu filho herdeiro, Pedro, para governar o Reino do Brasil como regente. Em 7 de setembro de 1822, Pedro proclamou a independência do Brasil e, após liderar uma guerra bem-sucedida contra o reino de seu pai, foi aclamado em 12 de outubro do mesmo ano como Pedro I, primeiro imperador do Brasil. País visto tecnicamente diverso, porém pouco provado. Ao contrário das repúblicas vizinhas hispano-americanas, o Brasil adquiriu estabilidade política, crescimento econômico coexistente, liberdade de expressão, garantida pela Constituição e respeito pelos direitos de seus súditos, embora com restrição a escravos, sendo estas reconhecidos como prioridade e não cidadãos. O parlamento bicameral do Império era eleito de forma relativamente democrática para a época. Assim como as legislaturas provinciais e locais, devido a isso surgiu uma longa divergência ideológica entre Pedro I e uma considerável porção de parlamento sobre o papel do monarca no governo. Além disso, a mal-sucedida Guerra da Cisplatina contra as Províncias Unidas do Rio do Prata, em 1822, levou à sucessão da província da Cisplatina, atual Uruguai. Em 1826, apesar de seu papel na independência do Brasil, Dom Pedro I tornou-se rei de Portugal, abdicando imediatamente em favor de sua filha mais velha. 2 anos depois, Maria II teve o trono usurpado pelo irmão mais novo de Pedro I, Miguel. Incapaz de lidar simultaneamente com problemas no Brasil e de Portugal, Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro em 7 de abril de 1831 e imediatamente partiu para a Europa para restaurar sua filha ao trono português. O sucessor de Pedro I no Brasil foi seu filho de apenas 5 anos, Pedro II. Sendo ele ainda menor de idade, foi instalado uma regência. O vazio de poder resultante da falta de um monarca ativo como árbitro decisivo das questões políticas levou a uma série de guerras civis regionais entre facções locais, tendo herdado um império no liminar de desintegrações. Dom Pedro II, quando aclamado imperador, conseguiu pacificar e estabilizar o país, que viria a se tornar uma potência emergente internacional. Sob o reinado de Dom Pedro II, o Brasil foi vitorioso em 3 conflitos internacionais: a Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai, a Guerra do Paraguai. O Império prevaleceu em vários outros conflitos e disputas internacionais e crises internas. Junto às prosperidades e o desenvolvimento, surgiu um fluxo de imigração europeia, incluindo protestantes e judeus, embora o Brasil tenha continuado missamente católico. A escravidão, fortemente difundida,
foi restringida por sucessivas reformas até a abolição em 1888. As artes visuais, a literatura e o teatro afloraram neste período, embora muitos influenciados por estilos europeus que variam dos neoclássicos ao romantismo. Cada conceito era adaptado para criar uma cultura genuinamente brasileira. Bom, gente, esse foi o vídeo. O vídeo, para não ficar muito grande, eu paro por aqui. E vai estar a parte 2 contando um restinho do primeiro reinado. Isso aqui já passa o primeiro reinado, né? Isso aqui tá contando agora um pedacinho do começo do reinado de Dom Pedro II. E creio que semana que vem sai a parte 2 desse vídeo contando o segundo reinado. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um comentário sobre a história alternativa. E essa semana, se Deus quiser, sai o especial. E, gente, a gente sofreu essa semana um hater. E a gente não tá nem um pouco preocupado com isso. Os seus comentários negativos é a nossa glória. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.